Boa noite, bom dia, boa tarde, vamos que vamos, aqui na Rádio Resenha do programa Editora de Cupé. Pois é, 2023 começando, né? Então a gente ficou meio de férias aí por uns tempos, e a gente agradece já começando 2023 ao Sidney Soares, antropólogo lá da USP, que estudou comigo há muitos anos atrás, e a gente começa agora 2023 com alegria, né? Porque a gente acredito que esse ano tem que trazer melhoria para todos os povos do Brasil, né? A sociedade brasileira e nós indígenas também, né? Que recebemos esse ano com grande alegria, né? Agora o Ministério dos Povos Indígenas, que a Sônia Guajajara, uma grande líder, conhecida internacionalmente, né, como uma grande defensora da causa indígena, de todos os povos aqui. E isso deixa a gente muito alegre, né? E fiquei muito feliz também da Queretu, a Queretuma Guarani, que também está fazendo parte desse ministério. E ela é lá da região trabalho, né? Inclusive, há 2 anos atrás, eu estive em Santa Catarina, Florianópolis, onde eu fui convidado para participar de um evento de literatura, para falar sobre os meus livros na universidade de lá. E, inclusive, meu filho tinha sido convidado também, que ele viajava sempre comigo, né, para a gente fazer minhas palestras, e ele fazer o show dele, né, que, para quem não conhece, é o antigo Kunumi MC, né, que hoje é conhecido mais como Oberá, ele trocou de nome, né, e foi gostoso, que daí estava a Cretiu, estava presente sua irmã e outros da sua família, né, então a gente fica muito feliz que uma Guarani, lutadora pela causa indígena, está lá representando a todos nós, Guarani, e a todos os povos indígenas do Brasil. Então, vamos que vamos, começando 2023 com sucesso e alegria. Também, por alegria de todos nós no Brasil, a gente está muito feliz porque a gente agora tem, pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher indígena, a Joênia Wapichana, que é a nova presidente da FUNAI. Então, vamos torcer para que agora a FUNAI funcione de verdade, né? Não como essa outra anterior aí, que tinha esse presidente, onde ele governava não pelo lado dos povos indígenas, né? Então, isso é muito triste. Então, a gente fica feliz com a Joênia Wapichana, né? Então, isso me deixa alegre. Também, outra alegria que eu quero dizer a todos, é agora o novo secretário de Saúde indígena, também indígena, e vamos torcer para que no Brasil, várias regiões da administração estaduais sejam indígenas, na cidade também, muito sejam indígenas, para que as coisas melhorem para o Brasil, né? Porque a gente passou mais de 500 anos sofrendo na mão dessa sociedade aí dominante, então vamos torcer para que as coisas mudem, né? Então, 2023 é uma grande alegria começar com a presença aí do Cito aí, né, que está junto com a gente, né? Um grande amigo desde 1992, a gente se conhece, porque a gente estudou junto lá na USP, e ele é que é responsável pelo programa aí, que está sempre dando uma força para nós, né? Então, e também estou muito feliz, são várias felicidades que eu estou falando, mas uma das felicidades é saber que o Sidney vai lançar em breve um livro, não sei se é sobre o mestrado dele, alguma coisa, talvez depois ele vai explicar melhor, que vai ser publicado na nossa editora, editora Fico Pé. Então vai ser uma grande alegria. Então, só estou falando de alegria, hein? Hoje é só alegria. E também outra alegria que eu vou falar. Eu vou lançar o meu novo livro agora pela minha editora Fico Pé. E é um livro que eu escrevi com carinho, porque a gente sabe que o Brasil, desde 1500, é muita destruição de floresta, é muita matança de povos indígenas. Então, a terra chora a morte dos nossos parentes. E nós, indígenas, choramos a morte da floresta no Brasil, né? Então, todo mundo está acompanhando aí que desde 1500 é muita destruição de floresta. E vocês estão acompanhando aí o povo Yanomami sofrendo por causa do garimpo dentro da área indígena. Então, esse livro eu escrevi para falar um pouco sobre a destruição da floresta, mas ao mesmo tempo mostrar outros temas. E nesse livro vai ter também várias poesias minhas, né? E o nome do livro vai chamar O Choro da Mãe Terra. É um livro gostoso, né? É um livro gostoso que só pelo tema vocês vão entender, né? E nesse livro vai ter alguns depoimentos de algumas pessoas muito importantes que a gente está convidando, né? Vou dar um exemplo de alguns, né? A gente vai convidar a Sônia Guajajara,
Joênia Wapichana, a, a Célia Chacriabá também, que é deputada, nem sei falar dela, né? Que está lá em Brasília. E também a gente vai ter um pequeno depoimento, a gente espera, né, que a gente já convidou ele, do DJ Alok, que vai fazer um pequeno comentário, né, não precisa ser muito grande, mas o pequeno dele, pequeno comentário, vai ser muito grande dentro desse livro. Né? E também a gente... Lívio, deixa eu aproveitar e te falar o seguinte, às vezes o seu som dá uma falhadinha, então como isso é muito importante, eu queria que você, se você puder falar as pessoas que vão estar nesse livro aí, escrevendo com você, eu acho que é bem legal. Então, esse livro aí vai ser muito importante por causa disso. Então, a gente está convidando várias pessoas, inclusive hoje eu falei aí, o Stephen Soares, que está coordenando esse programa, e a gente vai, por isso que eu estou falando hoje, só de felicidade, né? Felicidade para lá e felicidade para cá. E nesse programa de hoje, eu queria mostrar dois livros que eu tenho aqui em casa, que chegou esses dias. É um livro da editora Sintra, né? Esse livro chama Literatura Nativa em Família. Esse livro ele é gostoso, eu escrevi com os meus filhos, né? Então, meus filhos são escritores, além de ter um cantor de rap, que é o Operá, então tem participação dele aqui, e tem a participação do meu filho Tumpam Mirim, e tem a participação do Diego Camirim, que é o filho mais novo. Aquele tio Mirim, que é a filha mais velha, ela não quis fazer parte, porque ela fica brava quando a gente convida ela para escrever alguma coisa, porque ela ficou traumatizada quando ela lançou o primeiro livro dela. Né? Então, a gente entende, né? Ela era muito nova, com 9 anos, e ela lançou um livro e ela ficou traumatizada com essa questão. Né? Então, ela não quis mais escrever. Mas, quem quiser esse livro aqui, é só procurar pela editora Sintra, ou, quem sabe, entrar em contato comigo, a gente manda pelo correio, né? E também, como eu falei do meu filho, cantor de rap, Operá, aqui chegou agora, em minhas mãos, pela editora Sintra, um livro chamado Kunumim MC, o Guerreiro da Copa. E tem a participação do Verá de Guacamirim, que é o mesmo Kunumim MC. Só que, para quem não sabe, como eu já falei anterior, Kunumim MC era quando ele era garotinho, pequeno, e hoje ele cresceu e ele resolveu trocar de nome. Então, Kunumim MC, lembre sempre o Verá, né? Então, esse livro é gostoso, são muitas histórias que eu escrevi sobre a vida dele, né? Quando ele ficou famoso na abertura da Copa, pedindo pela demarcação já. Todo mundo sabe que ele ficou conhecido internacionalmente, porque na abertura da Copa de 2014, ele soltou a Pomba da Paz. Vocês lembram? Então, para quem assistiu à Copa do Mundo em 2014, havia 3 pessoas, né? Um que representou o povo branco, os negros e o índio. E o Verá tinha 3 da Copa do Mundo para soltar a Pomba da Paz, quando entrou a seleção brasileira e a Croácia. E logo que soltou a pomba, ele tirou uma faixa e começou a andar no campo, onde ficou famoso no mundo todo, né? Pedindo demarcação já. Então, é um símbolo que a gente não esquece até os dias de hoje. Né? Então, a gente está sempre presente. Né? Então, por isso, a gente gosta de falar sobre a história dele, da abertura da Copa. Então, quando me o período da Copa, operar. Vamos ver, mas operar agora. Não sei se o Cid quer falar alguma coisa, tá? Às vezes a gente escuta aqui a notificação do seu celular aí, então às vezes é bom repetir de novo as coisas importantes, porque o celular faz bom, porque o celular do Olívio não para de chegar a informação. E eu queria que você falasse um pouco também aí hoje, né, já que esse ano passado foi o ano inteiro aí, do seu podcast, a gente fez as contas aí, desse deve ser o episódio 50. E eu lembro, como você estava falando aí, de 92, né, quando eu conheci esse sujeito, ele veio um cara magro, um índio magro do Paraná, tinha chego na USP, eu falei, meu Deus do céu, que esse cara estava passando fome lá no Paraná. Aí, a primeira coisa que ele me fez foi querer vender um livro. Eu falei, não, esse cara não tem bom sentido da cabeça, não, ele tá querendo vender livro assim, livro que ele fez, olha, só sei dizer o seguinte, passou uns aninhos depois, não muito tempo depois, estava eu vendendo os livros para ele aí de escola em escola. Mas
É isso. Eu queria que você falasse um pouco desse começo da literatura nativa, porque muitas pessoas não sabem, né? A gente vê aí autores hoje. Eu vi que o Daniel foi contratado pela Rede Globo, ele vai ser ator e vai escrever textos lá. Então, muitas pessoas não sabem como é que isso tudo nasceu, né? Eu lembro daquele evento lá que você fez com o Olívio de Cupé, Daniel Munduruku e o Cacá Verá, lá na Universidade de São Paulo, que foi meio que um marco do lançamento dessa nova literatura nativa aí, né? Antes que todo mundo aí, eu acho que pouquíssimas pessoas falavam disso no Brasil na época, né? Isso, então, em 1992 eu entrei na USP e a minha história é muito antiga, né? Que eu comecei a escrever em 1984, então naquela época não tinha escritores indígenas, né? Então foi uma coisa assim difícil, porque a gente não tinha experiência, não sabia com quem conversar, né? Mas eu batalhei, fui lutando e comecei minhas publicações com publicação independente, inclusive o Sidney, na década de 90, ele ajudou até a vender meus livros, que era publicação independente. Depois, em 2000, quando eu comecei a publicar independente, eu morava na aldeia. E daí publicamos alguns livros, né, lá na região de, perto de, eu até esqueci o nome do bairro, em São Paulo, onde a gente foi numa gráfica, publicou, e a gente vendia nas escolas para os amigos, né? Então, o Sidney me ajudou a vender esses livros independentes, né? E depois, mais para frente, é que eu tive a sorte que a Secretaria da Educação comprou os meus livros e distribuiu para as escolas. Daí meu nome começou a crescer mais, né? Mas a gente sabe que hoje em dia tem muitos escritores famosos, reconhecidos no Brasil, né? Até internacional. Eu continuo aquela pessoa simples, né? Mas sempre batalhando, lutando e divulgando meus trabalhos, né? Às vezes até sozinho, mas também com Deus do lado, né? Então, Deus estando com a gente vai batalhando, né? Então, eu comecei há muitos anos, né? Muitos anos atrás. Então, o Sidney é um cara que eu agradeço muito, porque ele me ajudou muito, né? Inclusive, era até para... Quando eu estava estudando na USP, a, o Sidney conversou uma vez com a Lilia Schwartz, né? Chico Pé, ele tem uma história muito bonita, que chama O Saci Verdadeiro. E como você é doutorado sobre a questão dos negros, é interessante. E a Lilia Schwartz tinha criado uma editora chamada Companhia das Letrinhas, né? Companhia das Letrinhas. E daí, de repente, naquela época a gente não tinha dinheiro, era uma dificuldade danada, daí eu falei, vou mandar esse texto para ela, né? E daí, de repente, mandei o texto para a Lídia, e de repente o livro não saiu, né? Não sei o que aconteceu por trás disso, né? Porque acho que aconteceu alguma coisa. E daí esse livro não saiu, né? E parece que houve outras negociações por fora, né? Então a gente não sabe direito o que aconteceu, mas era para ter acontecido meu primeiro livro numa grande editora, que seria a Companhia das Letrinhas, né? Mas não saiu, mas Deus continua me ajudando e vou sempre batalhando, né? Então a gente fica feliz de saber que mesmo sozinho, Deus, eu estou batalhando sempre, correndo atrás, por isso que eu fico. Deixa eu complementar aí. Deixa eu complementar essa história que você falou, porque eu lembro disso aí que você está falando também. A gente falou com a Lívia Duarte, tal, era minha professora. Eu falei, olha, tem aqui o pessoal que está lançando livros. Aí teve o seu texto, mas daí o que aconteceu? Ela falou, então eu não estou sem tempo, deixa aqui no meu escaninho. Daí eu peguei um texto que o Daniel Munduruku escreveu e coloquei dentro do escaninho da Lilian Schwartz. Esse texto que eu coloquei lá dentro do escaninho para ela ver e conhecer o trabalho dele, deu do primeiro livro dele publicado na Companhia das Letras. Olha que isso faz tempo, hein? Pois é, então, faz tempo que aconteceu esse caso aí, né? Daí não consegui publicar o livro na Companhia das Letrinhas, mas daí eu continuei batalhando e daí, de repente, eu estou aí mesmo sempre na luta, divulgando com as minhas palestras, e estou até hoje, né? Então, por isso, vou lançar esse livro agora chamado O Choro da Mãe Terra, né? Que vai ser publicado na minha editora, e tenho certeza que vai ser um livro muito bom, que é um livro bem crítico ao mesmo tempo, né? De conscientização, para a gente continuar na luta, sempre batalhando, né? Então, às vezes a gente pode não ser um best-seller, mas a gente continua sempre de escada por escada, sempre batalhando, né? Então a gente continua sempre de pé, né? Porque às vezes a gente indo devagar, a gente vai levando a vida até o fim da vida, até a gente não parar, não escrever mais. Enquanto a gente tem dom, tem a vontade, tem a força, a gente continua escrevendo, né? Então
a gente está aí, e fico feliz também de saber que e são escritores, e vamos ver se esse ano eu consigo ajudar eles a publicar algumas histórias deles, porque eu já tenho história deles aqui também, né? Então, são muitas histórias que, se a gente for contar, as pessoas vão ficar até assustadas, né? Bom, agora, a outra coisa que eu queria falar para vocês é que dia 1º de março eu estarei viajando para São José do Rio Preto. Então, o povo de São José do Rio Preto, eu estou chegando dia 1º aí, interior de São Paulo, mas por uma novidade, talvez, pode ser que muitos não saibam ainda, mas está sendo bem divulgado nas redes sociais, uma amiga chamada Carol, né? Carol tem um grande projeto, um festival que vai acontecer em São José do Rio Preto, e várias pessoas vão dar palestra nesse festival, né? Inclusive vai estar a presença do Ailton Krenak, que vai falar também, né? E outros escritores, né? Indígenas, eu e o Ailton Krenak e eu. E também vai duas pessoas comigo, né? O que é esse festival? Esse festival é o terceiro que vai acontecer em São José do Rio Preto. E cada ano tem esse festival, é convidado um escritor do Brasil. E inclusive, um deles, anterior, foi o Frei, como é que é, o Paulo Freire, né? Paulo Freire foi o homenageado. E esse ano, 2023, o homenageado é o Lívio de Cupé, que é eu mesmo, né? Então, fico muito feliz de ter sido convidado por ela para ser homenageado nessa cidade. Nunca estive ainda nessa cidade, vai ser a primeira vez e espero que tenha vários professores lá para conhecer minhas obras. Vai ter alguns livros lá, dia 27, o evento mesmo, ele começa dia 27. Então eu chego dia 1º, mas outros escritores estarão presentes, dando palestra, falando das minhas obras, falando de mim, inclusive a Carol, que vai fazer a abertura, no dia 27, ela vai falar sobre a minha pessoa, né? Então, eu fico muito feliz porque uma cidade como São José do Rio Preto, que é muito conhecida em São Paulo, vai homenagear a minha pessoa. Então, isso me deixa muito feliz. E no dia 1º, onde eu estarei indo com a minha companheira, que é a Jovina, que ela é do povo Caingangue, onde ela vai falar um pouco sobre a luta das mulheres indígenas. Inclusive, ela é massoterapeuta, ela vai fazer algumas partes lá de massagem espiritual, que as pessoas, quem estiver lá, vai ter acesso a ter essa massagem, né, que é uma massagem espiritual, né? E também está convidado que vai junto comigo o meu filho mais novo, que é o caçula, que chama Tico Pemirim, que também é escritor e que está nesse livro aqui também, né? Tico Pemirim, onde ele escreveu uma historinha também junto comigo. E meu filho vai cantar algumas músicas guarani. Então, a presença Jovina, eu e o Diego Pemirim. Então, São José do Rio Preto, eu já agradeço antes da minha chegada, já fico muito feliz, e professores aí da região de São José do Rio Preto, quem puder, já pode entrar em contato com as editoras para comprar meus livros, para que no dia que eu chegar aí, de repente a gente pode falar um pouco sobre os livros também, que você já tem, onde a gente pode dar alguns autógrafos também, né? Então, está aqui, professores de São José do Rio Preto, Literatura Nativa em Família, pela editora Sintra. Aqui tem um livro chamado Tunumim MC, o Guerreiro da Copa, editora Sintra. Também vou indicar alguns outros livros. Tem um livro chamado Iarandu, o Falante, pela editora Peirópolis. Tem um livro chamado Tecoá, Conhecendo uma Aldeia Indígena, pela editora Global. Tem um livro chamado, deixa eu ver se eu lembro, tem um do meu filho chamado Contos dos Curumins Guaranis, pela editora FTD, que é do meu filho, cantor de rap, e o Tupã. E tem um livro, As Queixadas e Outros Contos Guaranis, meu e de outros autores guarani que faz parte junto comigo, né, que é da editora FTD. E tem também, qual livro a gente pode indicar? Tem outros que eu nem lembro mais, né? E tem um livro chamado A Invasão, pela editora Urutau, que é do interior de São Paulo, a editora, né? E então, pode procurar pela internet e compre direto com as editoras. E no dia a gente pode falar um pouco sobre o livro que vocês podem levar no dia para mostrar para mim, para a gente conversar sobre ele também, tá bom?
Então, essas são as novidades que a gente está fazendo hoje, né? Comentando, e aí está tudo aí, né? Tudo comentado hoje, por isso que eu falei um pouco sobre. Hoje foi só alegria falar sobre tudo isso, né? Sobre esse festival que vai ser muito importante. Então, não esqueça, dia 27 até o dia 4 de março, onde vai acontecer esse festival em São José do Rio Preto. Então, quem for de São José, quem for da região próxima a São José do Rio Preto, estejam lá presentes, porque vai ser uma semana muito valiosa, né? Porque a cultura no Brasil, a gente tem que trabalhar muito para que as pessoas possam fortalecer cada vez mais, né? Porque hoje em dia temos a tecnologia, então vamos aproveitar tudo isso, vamos lá, vamos assistir, vamos ouvir, vamos ver histórias, vai ter bate-papo, vai ter um monte de coisa, vai ter música. Então, quero agradecer a Carol mais uma vez. Então, dia primeiro, Carol, me aguarde que estou chegando em São José do Rio Preto. Então, eu agradeço o Sidney Soares por mais uma noite gostosa, né? Inclusive, aqui em Curitiba está chovendo nesse momento, né? Porque aqui em Curitiba é sempre chuva, né? Chove direto. Então, vamos que vamos. Então, um abraço a todos e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço e até a próxima.